Deus, aleluia. Eu vim pra cá nessa manhã, nunca fiz isso na vida, e eu gravei um vídeo falando, convidando as pessoas, falando que o céu tinha um encontro marcado com alguém nessa manhã. Glória. E aqui estão vocês, eu não sei o que o céu tem com vocês, o que vocês vieram pedir. Mas eu sei que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então, por mais que às vezes vocês não escutam aquilo que vocês queriam escutar, mas o céu sabe o que é necessário para a sua vida. Amém? Juízes 6, seu versículo 11 em diante. Eu vou ler porque a hora está um pouquinho corrida. Eu vou ficar um pouquinho rápido, não vou falar muito da mensagem, vou entregar aquilo que o Senhor mandou. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr assado dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus estar conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa sua força. Fala para o seu irmão nessa manhã: vá na sua força. Vai nessa tua força. Que você tem, e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Sente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando eu fui ler essa mensagem, eu falei ao meu coração, eu achei que Deus queria falar sobre obediência. Porque quando a gente vai ler essa mensagem, é um homem agricultor. Um homem que não ia para frente de batalha. Era um homem que era o povo de Israel. Israel foi aquele povo que a nossa pastora falou, que era aprisionado. E eles passaram pelo deserto, onde eles foram, enfrentaram, passaram pelo mar. É aquele povo onde Moisés levou eles para poder passar pelo mar, para eles poderem chegar até a terra de Canaã. Então aquele povo, eles, nessa mensagem aqui, eles já estão na terra de Canaã. Porém, quando ele chega lá, tem outros reis lá. E o Senhor, quando eles estão lá, Deus pediu para eles não levantar clamor a outros reis. E eles falharam. Se vocês forem na mensagem de Juízes, eles são um povo que erra constantemente. Mas é um povo também que clama, que entende que errou. E aonde Deus responde, e aonde entra na nossa vida, aonde a gente se coloca no lugar deles e entende que da mesma forma que esse povo errou, a gente também erra constantemente. Por mais que a gente não queira errar, a gente vai errar. A gente é conhecido da palavra. Pode não ser firme na presença do Senhor, mas você já ouviu falar de Deus. Eu creio que não é em vão que você está aqui, você sabe, conhece quem é Deus. E mesmo assim, a gente conhecendo, a gente permanece errando. Glória a Deus, aleluia. A gente permanece escolhendo as coisas que alimentam a nossa carne. Então esse povo era o mesmo. Eles iam contra a vontade de Deus. Mas eles entendiam que chegava um tempo que eles precisavam clamar a Deus. Porque eles entendiam que era somente Deus que podia fazer. E quando eles clamavam, Deus sempre levantava alguém para poder guerrear com eles e livrar eles da mão de outros deuses. Então aqui mais uma vez Deus levantou Gideão. E quando a palavra do Senhor diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, lagar era um lugar aonde fazia vinho, não era um lugar de trigo. Porém ele estava em meio à guerra, onde os midianitas entravam, acabavam com a colheita deles todas. Porém Gideão pegou e foi para esse lugar. Em meio a um povo que corria,
que era humilhado, que era perseguido, teve um que se levantou, que se colocou à disposição de permanecer trabalhando, permaneceu cuidando do trigo em meio a uma guerra. E nessa manhã Deus está falando, eu só preciso de um disponível. Eu não quero Glória saber se a Deus, você tem aleluia. força. Eu não sei se você consegue. Perdão, eu não sei se você acha que você não consegue. Eu não sei se você acha que não vai conseguir, mas Deus só quer alguém disponível. E quando Gideão ele se colocou disponível, Deus falou, homem valente. E a gente vai olhar para essa mensagem e vai falar, Gideão valente em quê? Se ele só malhava trigo. Então, Deus, ele vê o amanhã. Hoje você é só alguém que malha trigo. Hoje você é só alguém que só ora uma vez, que vem uma vez só na igreja. Ou é alguém que às vezes só escuta falar de Jesus, mas não segue a Ele. Mas Deus, ele conhece o seu amanhã, por mais que você não entenda hoje. O que Ele quer contigo, Deus já sabe. Porque Ele vai te usar e como Ele vai te usar. Porém, Ele só precisa de alguém disponível. O culto todo, nessa manhã, eu falei, Senhor, confirma a Tua palavra. O que você quer falar com seus filhos? E Deus está falando nessa manhã. Eu só quero que tenha um valente. Vem com a força que você tem. Vem da forma que você está. Sou eu que vou te capacitar. Sou eu que te capacito. Sou eu que te preparo. Gideão, ele não era alguém que era de frente de batalha. Ele era agricultor. E nessa manhã você está falando, Senhor, eu sou pequeno demais. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não consigo. Mas para Gideão poder vencer, ele teve que se colocar à disposição. E quando ele se colocou à disposição, Deus liberou aquele povo. Então, para a sua casa, nessa manhã, ter uma libertação, Deus precisa de você. E se você chegou aqui nessa manhã, você já se colocou na brecha. Você já se colocou à disposição. Então, realmente entenda que você já entrou na guerra, você já está guerreando. E a tua casa, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que Deus já está entrando com uma libertação. Eu não sei quem lá precisa de algo, eu não sei quem lá precisa ser alcançado, mas eu entendo e vejo que você se colocou na brecha, você se colocou à disposição. E Gideão, ele fala, eu sou o menor da minha casa. E você vai olhar e vai falar assim, eu sou o improvável da minha casa. Eu sou aquele que ninguém dá nada. Eu sou aquele que é desmerecido. Aquele que menos tem como fazer alguma coisa. Mas Deus, ele te escolhe nessa manhã. Vem assim mesmo. Eu só quero que você esteja disponível para fazer. Então, nessa manhã, o que o céu está falando contigo esteja disponível. Quando você estiver disponível, eu vou fazer. Eu não quero que você esteja preparado. Eu não quero que você se ache valente o suficiente. Eu não quero que você tenha força o suficiente para me fazer. Eu vou te pegar da forma que você está, fraco. Eu vou te pegar aonde você acha que ninguém mais está vendo. Eu vou fazer. E Gideão, ele entende que ele era o menor da sua casa, que ele vinha de uma família pobre. E é assim realmente que a gente olha para o nosso cenário e começa realmente a acreditar. Que é um cenário que não tem como fazer nada. Que é um cenário que não tem como Deus fazer nada. Que é onde as pessoas olham e nos faz acreditar que realmente não tem como mudar o cenário. Mas Deus entende que tem sim. E Deus nessa manhã ele quer te fazer entender que tem como sim. Ele só quer alguém disponível nessa manhã. Se coloca à disposição do Senhor. Entenda que Ele só precisa que você dê o primeiro passo. Ele não quer que você esteja pronto. Senhor, mas eu não vou conseguir aceitar você hoje, porque eu já estou com um compromisso marcado. Senhor, eu não vou te aceitar hoje, porque eu não vou conseguir me firmar. E Deus está falando, só dá o primeiro passo. Eu só preciso que você dê o primeiro passo. Eu só preciso que você entenda que quem faz sou eu. Gideão, ele guerreou com esse povo, com 300 soldados. E os midianitas tinham 135 mil soldados. E quando Deus chama Gideão e fala para ele guerrear, ele prepara 32 mil soldados. Porém, Deus manda ele tirar. Falou, vai embora aqueles que têm medo, os covardes. Mas ter medo, Adriana, eu também tenho. Então eu sou covarde? Não, tem medo que todo mundo vai sentir. Porém, covarde é aquele que sente medo e foge. Sentir medo é normal, mas Deus, ele precisa que você venha com medo mesmo, não que você seja valente. Porque Gideão, ele teve medo também. Por isso ele colocou tanto empecilho. Senhor, eu sou pequeno. Senhor, eu sou o menor da minha casa. Senhor, eu venho de uma família pobre.
Mas o céu entendeu que ele não quer saber disso. E quando Gideão ele vai para essa guerra, vocês acham que melhorou? Piorou. De 32 caiu para 10 mil soldados. De 10 mil soldados, Duda, sobrou 300 soldados. Vamos trazer para o nosso dia de hoje para você entender e não ficar apenas como uma história na Bíblia? Vamos pegar a gente aqui, vamos colocar bandido contra a polícia. Vamos pegar só os bandidos aqui de camarada. E vamos pegar as polícias todas, do Rio de Janeiro todo. Você acha que os bandidos vão dar conta? Sendo bem sincero, não vai, gente, não vai dar conta. Porém, quem levantou Gideão e aquele povo foi o Senhor. Então, quando Deus fala, vai com esses, porque se ele vai com os 35 mil, mesmo sendo menos do que 132, mas já era mais gente. E já podia não perder tão rápido. Mas Deus falou, se for com essa quantidade, se vocês vencerem, a glória vai ser para o homem, não vai ser para mim. Então vai chegar um momento na sua vida que você vai achar que está difícil. Mas que ainda você consegue fazer algo. Está difícil, mas não está tanto. Você ainda consegue fazer algo, ainda está de pé. Deus vai e te aperta mais. Imagina Gideão no meio daquela guerra, o de frente. O 32 mil falando, não, senhor. Não, tem 32 mil, né? Mas já é alguma coisa. Agora imagina Deus falando para você, tira todo mundo. Só deixa 300. Gideão permaneceu. Gideão foi obediente. Ele se colocou na frente. E ele confiou. Então nessa manhã, por mais que o cenário ele parece caótico, é Deus que está falando, vai e faz. Então nessa manhã entenda algo do céu para você. Deus ele não quer que você esteja pronto. Ele vai te preparar. Ele pegou aquele povo e eles venceram. E Deus falou que você vai vencer eles como se estivesse lutando apenas um. De 132 mil, eles ganhou de uma facilidade como se estivesse guerreando apenas com um. E antes de Gideão ir guerrear com eles, Deus já tinha dado um sonho para eles, para os medianitas. E o medianita já entendeu que Deus já tinha dado eles na mão de Gideão. E quando Gideão vence aquela guerra, eles entenderam que já era uma guerra vencida. Então antes de você chegar no cenário, o inferno já entendeu que é uma guerra que você já venceu. Porque foi Deus que mandou você ir. Então entenda, como o nosso irmão falou aqui, a gente vai passar por prova, que a gente vai querer guerrear, fazer com a força do nosso braço, que a gente vai querer gritar. E Deus está falando, não é dessa forma. Não é da forma que você quer, não é da forma que você está olhando que vai ser. É da minha forma, sou eu que vou te preparar. Sou eu, vem desse jeito mesmo, vem apenas com 300. Gideão, Deus está falando contigo nessa noite. Não se olhe apenas como a Duda, não se olhe apenas como a Vitória. Se olha como Gideão, um homem valente, aonde ele mesmo não sabia que era valente. E quando Deus nos aperta, é onde a gente vê que a gente consegue sim mais um pouquinho. Que a gente olha para o cenário e fala, Senhor, não aguento mais. E Deus vai e aperta mais, e começa a cheirar mais. E a gente começa a entender que a gente tem força sim, porque a nossa força ela vem do céu. Então quem te capacita, ele sabe até onde você suporta. Lembra de Pedro, quando ele anda pelo mar e ele afunda? Jesus pega e estende a sua mão, porque no limite de Pedro, Jesus já estava ali. Então no seu limite, Jesus já está ali para te segurar e sustentar, segurar na sua mão. Então não deixe o inferno falar que você não pode ou que você não vai conseguir, porque você pode sim, você consegue sim, porque tem alguém que está ordenando você e você fazer. E nessa manhã Deus está falando, eu preciso de um para fazer na sua casa. Eu só preciso que alguém se posicione para me fazer. Eu não sei o que vocês vieram pedir nessa manhã. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu cenário. Mas para Deus operar, Ele precisa que alguém esteja disponível. E se nessa manhã você chegou até aqui, não foi em vão. Foi porque você sabe da necessidade que está a sua vida. Você sabe da necessidade que está a sua casa. Você sabe o que Deus precisa fazer. Você sabe que você tem orado, chorado aos pés do Senhor, pedindo forças, porque você não tem mais. E Deus está falando, você é valente, você consegue. Então nessa manhã eu venho te convidar, aquele que não tem mais forças, aquele que olha para o cenário, eu quero te convidar para mim aqui na frente para poder orar pela sua vida. Eu não vou fazer aqui um apelo para você aceitar Jesus, eu quero aqui orar pela sua vida, porque eu não sei como está a sua força,
Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero aqui, junto com as pastoras, junto com as missionárias, orar pela sua vida, para poder o clamor subir mais rápido ao céu e Ele derramar força sobre a sua vida. Então, nessa manhã, quem é o primeiro que eu posso estar orando aqui para poder ajudar vocês de alguma forma, para que vocês venham ir na casa de vocês e poder guerrear realmente como Gideão guerreou, confiando no Senhor. Amém?